Reviravolta no Vascão, é verdade. O zagueiro Nathan Silva, que o Vasco estava para contratar no Pumas do México, a proposta do Vasco foi recusada. O Vasco chegou a oferecer 4 milhões de euros pelo atleta e o Pumas do México recusou. O jogador é titular absoluto no México. Tem gente que está jogando a mão para o céu e agradecendo ao senhor que o Nathan Silva não vem. Porém, antigo desejo do Vasco volta à pauta porque foi recusado na Rússia. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a saída do Sforza. Sforza está saindo do Vasco, mas antes deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no canal, aproveitando, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, para sempre que tiver vídeos novos por aqui, o próprio YouTube te avisar. Vamos embora para essas duas histórias aí e fazer uns comentários sobre ela. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, né? Eu sou o André Luiz e está entrando no ar o nosso programa de toda noite, de segunda a sexta, sempre em dias que não há jogos do Vasco, né? O nosso programa Resumo Gigante. Amanhã não vai ter Resumo Gigante, porque a gente vai ter a live de pré-jogo para Vasco da Gama e Botafogo, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil em São Januário. Mas vamos falar de hoje aqui. Primeira notícia é a do Sforza. O Sforza está sendo emprestado para o Juventude. O Vasco está se liberando o Sforza, né? E o Juventude vai pagar o salário do Sforza integral. Empréstimo de 1 ano e meio, ou seja, até o final de 2026. O Sforza vai jogar pelo Juventude, ótimo, bom negócio para o Vasco, e não tem valor do passe fixado, por causa que seria muito alto para o Juventude. O Juventude achou melhor não colocar passe fixado, mas mesmo assim ele sai do Vasco esse 1 ano e meio e vai dar um alívio na folha de pagamento aí. O Sforza está indo para o Juventude. Eu achei bom negócio, jogador encostado, não vai ser utilizado, ainda mais com a volta do Barros, agora com a relação de Thiago Mendes. Fica cada vez mais difícil para o Sforza ter espaço no meio-campo do Vasco. Não deu certo, muito jovem, eu sei, talento, ele é talentoso, mas ele é uma preguiça danada, né? Um cara com uma preguiça, sem intensidade, lento demais. Então, preguiça de já ter o Jair, né? O Sforza é reserva do Jair, só se for na preguiça mesmo, né? Porque os dois têm talento e os dois são uma preguiça. Tô vendo até, já tô achando que o Jair também pode ir para o banco, já pode se pensar em fazer outra coisa com o Jair, né? Reviravolta no Vasco também na questão das contratações. O Vasco estava fechando com o Nathan Silva, parece que estava tudo bem com ele, com o Vasco jogador, mas o Pumas do México recusou a proposta do Vasco de 4 milhões de euros, né? Cerca aí de 24 milhões de reais pelo Nathan Silva. Ele quer mais pelo jogador, que é titular absoluto no time mexicano. O Vasco recuou, parece que mais de 4 milhões o Vasco não está disposto a oferecer pelo Nathan Silva. Até porque Carlos Cuesta voltou a ser nome no Vasco. Isso porque o Vasco perdeu aquele negócio com o Spartak de Moscou e ele não fechou lá, porque ele chegou a se apresentar lá na Rússia, mas o time russo recusou ele, devolveu ele. Ainda não se sabe detalhes dessa recusa. Há notícias que foi por causa de exames médicos que ele foi reprovado. O time russo, o Spartak de Moscou, não gostou dos exames médicos apresentados pelo Carlos Cuesta. Não chegou nem a fazer exames no Spartak. Os exames apresentados pelo atleta, o atleta tem que levar, né? O clube envia, né, os exames. O Spartak não gostou e recusou. Essa é uma notícia. A outra notícia é um imbróglio de documentação. Ele é colombiano, ele não tem visto, é europeu, e aí ele jogou na Bélgica, jogou na Turquia pelo Galatasaray, e o visto dele de trabalho ele teria que ser renovado para jogar na Comunidade Europeia, lá na Rússia. E aí isso demanda um tempo, e o registro do campeonato russo não vai dar tempo dele entrar. Então, isso aí é uma burocracia dentro da Rússia. A documentação demora muito, esse visto de trabalho russo, e aí ele não poderia jogar, porque se ele tivesse com um visto da Comunidade Europeia ativo, né, com validade até o final do campeonato russo, ok, mas não tá, parece que expira no final do ano, e aí é o meio da temporada. Então o time russo parece que recusou ele por causa de documentação. Enfim, a gente não sabe qual é a verdade dessa notícia. Foi o imbróglio lá da documentação ou é a questão de saúde, de exame médico? Basta tem que ficar de olho nisso. Vai contratar mais um jogador bichado para o elenco? Já trouxe o Matheus França aí que a gente não sabe. Em 2 anos jogou só 19 partidas. Mas o Matheus França é um craque, é um jogador de fé.
Ele inteiro é um grande jogador, se bem que eu acho que o Estrela é tão bom quanto, também inteiro. Mas eu não sei se o Estrela está inteiro, também não sei se o Matheus França está inteiro. Quem afirmar que o Matheus França está inteiro, ele afirmou. Ele falou que ele está 100% pronto. Chegou aqui no aeroporto, falou que está 100% pronto. Aliás, né, a gente também tem que parabenizar quando as coisas são certas. Parabenizar novamente ao departamento de registro do Vasco. O pessoal agiu com uma velocidade incrível. O jogador chegou hoje, assinou o contrato hoje e foi registrado no BID da CBF hoje. Pô, parabéns ao pessoal do Vasco que conseguiu registrar. Ele estaria apto para jogar amanhã contra o Botafogo. Olha, um negócio espetacular. O jogador nem foi apresentado e já poderia estar, mas não vai estar. Nem ele, nem o Robert Renan parece que não vão para o jogo de amanhã, pelo menos, contra o Botafogo. O outro jogo pode ser, mas esse de amanhã não vão para o jogo de amanhã com o Botafogo. E aí fica como novidade a contratação, ou pelo menos a tentativa de novamente contratar o Carlos Cuesta. Eu sou Vasco, olho lá, se não for exame médico, for nada, for problema de documento, o Vasco já estava meio que encaminhado. Eu mantenho o combinado com o Carlos Cuesta, que parece que agora ele quer, porque foi os empresários dele que ligaram para o Vasco para avisar que deu ruim lá na Rússia. E contra o Galatasaray eu voltava para a primeira proposta de empréstimo com o bônus batendo bônus, metas com preço passe fixado. E não a segunda proposta que o Vasco chegou a 6 milhões de euros para comprar o jogador. Já não faria mais, porque agora ninguém mais quer o cara. Então dá uma recuada, aperta lá para o Galatasaray e fala, ó, eu te dou aí 500 mil euros à vista pelo jogador, e se ele bater as metas, eu compro ele pelos 6 milhões, mas não mais a compra direta. Eu botaria essas interrogações aí, até por causa da dúvida do que realmente aconteceu na Rússia. Mas isso aí é um trabalho para o Admar Lopes. Vamos confiar que vai dar tudo certo, né? Que o Vasco vai contratar e contratar bem, com segurança, que o jogador não está machucado, que foi só uma exigência, algum problema que deu na comunicação com o time russo e o Galatasaray na Turquia, ou os exames do atleta, alguma coisa falhou, e aí o time russo recuou e não quer mais o jogador. Vamos ver, tomara que seja essa questão burocrática, documentação, enfim, que o Vasco não faça nenhuma bobagem. Vamos torcer, vamos confiar nas pessoas que estão de frente para o Vasco, né? A gente precisa sempre dar o benefício da dúvida para quem está fazendo a parte executiva, porque não é fácil realmente, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas não pode errar. Não pode contratar jogador que está com exame médico ruim. Porra, não dá. Aí não dá. Trazer o cara, para o cara ser o novo Breno, já citei isso no vídeo anterior, né? Quem lembra do Breno, jogou alguns jogos, depois se machucou, depois botou o Vasco da Justiça, diz que o Vasco fez a cirurgia, piorou a vida dele, acabou com a carreira dele, e tá aí, hoje é um dos credores do Vasco para receber a recuperação judicial. Isso não pode acontecer, para a gente ter esse tipo de cuidado. Tá falado? Galera, fica com Deus, um grande abraço. Amanhã, 8 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal, o Café do Gigante. E olha, tá acontecendo já algumas mudanças no Vasco, tem algumas mexidas lá, o negócio não tá bom com o Diniz está voltando atrás em algumas percepções. Eu acho que teve uma conversa do Pedrinho com o Diniz, cara. Houve um negócio aí. Tá aparecendo uma notícia aí que até o lateral direito da base que pediu para ir embora, Paulo Ricardo, se sentiu desprestigiado, e com razão, porque o Diniz levou o Leandrinho treinado na lateral direita, e treinou o Leandrinho na lateral direita e não treinou o Paulo Ricardo. Parece que até o Paulo Ricardo vai pro jogo. O Puma não vai nem mais ser relacionado para essa partida contra o Botafogo. Vai o Paulo Henrique e vai o Paulo Ricardo como reserva. Será que é isso mesmo? Notícia que veio lá acho que do Atenção Vascaíno. Vamos verificar isso. Amanhã de manhã a gente traz essa história no Café do Gigante, 8 horas da manhã. Um grande abraço, fique com Deus. Até o vídeo de amanhã. Fui. Tchau.